Pessoal, boa noite. Começando a live aqui no Instagram. Hoje é uma live pra lá de especial. Eu e a titia Jussara Boto, que é consultora de amamentação, e a Luciana Ulloa, que é fonoaudióloga e especialista em língua presa. Nós vamos fazer uma live fantástica aí para orientar as mamães o que elas podem observar aí nos bebezinhos delas. Obrigado aí pela participação de todos, quem foi entrando aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma solicitação de participação aqui já. Deixa eu ver. Jussara Boto já tá aqui, ó. Deixa eu adicionar a Jussara aqui. Live. Bacana. Vamos ver se a titia Jussara entra aqui. Vocês estão me ouvindo, me vendo direitinho aí? Ô, Jussara. Já cheguei. Boa noite. Boa noite, querido. Que coisa Tudo boa bem? estarmos juntos. Tudo bem, graças a Deus. Friozinho que eu Igualmente. gosto. Pois é, Jussara, você tá chique demais, você tá sempre chique, né? Toda live, cada dia. Isso aqui é um chalezinho, porque esse quarto é o quarto mais frio da casa. Aí eu Ah, resolvi é? me aquecer um pouquinho. Ah, tá muito bonita, Jussara, parabéns. Espera a titia Obrigada. Luciana aparecer aí, o Ela titia já entrou, Luciana. ela já Já entrou. entrou? Entrou. Vai, deixa eu procurar ela aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá Vou aí. adicionar a titia Luciana Ulloa, fonoaudióloga especialista em língua presa. Essa aí é top. Vamos ver se ela aparece aqui. Top das Aí, ó. top, como você diz. Boa noite, Boa noite, Luciana Ulloa, beleza? tudo bem? E você? E você, Ju, tudo bem? Tudo bem, querida? Eu devia ter botado a blusa dessa pra gente ficar pá de jarro, ó. Nós descobrimos que temos um uniforme. Ah, é? Antigamente falava, vocês vão cantar onde, né? Parece dupla sertaneja, né? Ficar A gente... parecido com a Jussara é uma honra, você não acha, Ai, não, Mari? Maria, eu que Nossa, digo demais. isso, Eu né, vim com o Jô? meu uniforme para ficar parecida. Até eu ia querer uma roupinha dessa, só pra ficar parecido com a Jussara. Ah, meu Deus do céu, assim você me deixa vermelha. Boa noite. Quem foi entrando aí, as mamães, podem fazer A perguntinhas no Jaque tá final. mandando Titia boa noite Jaque. pra gente. Tia Jaque é psicóloga aí, sempre tá na Isso. comunidade lá também, psicóloga infantil, né? Não é porque tá aqui não, mas é uma das melhores que eu conheço. Ela é muito boa mesmo, é top. Tá. Obrigado a todos aí que estiverem entrando. Se o som e a imagem estiver falhando aí, vocês Com falam, mas eu acho que tá dando certeza. para ouvir. Pelo menos eu tô ouvindo vocês direitinho aqui, né? E tá dando tudo certo. Pois é, esse tema aí, fantástico, Tá né? ok. Apesar de a gente estar fazendo no meu Instagram, foi convite seus, né? Vocês que me convidaram para fazer essa live, eu fico muito honrado de ter sido lembrado aí, que realmente é um tema muito importante. Língua presa. Será que meu bebê tem língua presa? Será que não, né? Quando que as mamães devem desconfiar disso, né? Eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Primeiro eu vou me apresentar também, que pode ter seguidores seus também que não me conhecem, né? Eu sou Fabiano Teva, sou pediatra aqui no região do Vale do Aço, Patinga, e sou também pediatra na comunidade Pais e Pediatra, que é uma comunidade, que é uma família no Facebook, que as mamães tiram dúvidas e aprendem muito, e a gente aprende com as mamães também, né? E eu posso dizer que eu sou um pediatra que, há um tempo atrás, eu era, como se diz, ateu da língua presa. Eu achava que não existia. Eu acho que como todo pediatra. Como todo pediatra, né? Ateu da língua presa. E hoje em dia eu vejo que realmente não é tão raro assim, né? Parece que quando a gente começa a observar mais, a gente começa a ver que tem muito caso, às vezes, que a gente não consegue. Porque tem aqueles casos clássicos que a gente bate o olho e vê. Né? A própria família, às vezes, desconfia. Mas tem aqueles casos leves que, né, que a gente, não vou ficar falando aqui porque é muita coisa que a gente vai bater o papo, mas eu fui vendo com o passar dos anos, né, antes até acho que foi 2014, começou a ser 14, né, começou a ser obrigatório avaliação e tal, mas antes disso até a gente começou a observar que tinha alguma coisa que influenciava mesmo, né, e atrapalhava às vezes em vários aspectos da criança. E aí eu passei de um ateu de língua presa a um fiel na língua observador, né? Mas isso é bom, né? Mas depois a gente eu vou contar mais histórias aqui. Eu vou deixar vocês se apresentarem aí. Muito obrigado a vocês duas aí pelo convite. Vou me apresentar então, Ju, e você
Não Depois tô a ouvindo, Tijussara. eu não estou ouvindo a Jussara. Você está ouvindo, Fabiano? Seu som sumiu, Jussara. Eu tô achando que você tá desconectada aí do seu microfone, não? Esses negócios chiques lá, a pessoa usa fone de ouvido sem fio, essas tecnologias. Eu tô com o meu aqui, ó, de fio aqui. O meu tá até com quebradinho aqui, ó, mas eu tô usando ele, já merece, não falha. Esse negócio de sem fio, esse negócio de tecnologia demais, acaba dando errado. Ô, Ju, o seu som sumiu. Não estamos ouvindo. Vê se você tira o fone. Tira o fone e põe de novo. Se não der, você sai e aí a gente volta com Aí você de você novo. conecta de novo. Põe roteador, põe um, como se diz, eu falo sempre para as pessoas colocar um bombril na antena do roteador. É Ô, melhor você Ju, sai da sai da live e volta live. de novo. Enquanto isso, a Luciana vai se apresentando. Tá bom? Eu vou me apresentando então, enquanto a Jussara melhora a conexão lá. Eu sou fonoaudióloga, formada há 21 anos, e a gente já teve o prazer de conversar sobre esse assunto em outras oportunidades, né, Fabiano? E Sim. agradeço mais uma vez por ter aceito esse convite para a gente continuar esse bate-papo. E quando você fala da questão da anquiloglossia, assim, da sua mudança de ponto de vista na anquiloglossia, eu quero te dizer que até para nós, fonoaudiólogos, o estudo da anquiloglossia é algo que vem evoluindo muito nos últimos anos, né? Não que não existisse, mas que nos últimos anos a gente tem condições de fazer uma avaliação mais detalhada, mais precisa, mais padronizada. E aí isso vem ficando cada vez mais discutido na literatura e mais evidente no nosso dia a dia clínico, porque antes ficava de um caráter bastante subjetivo e hoje a gente consegue ter uma avaliação mais segura e mais precisa da condição da língua. E a gente vem estudando muito sobre a língua, né? E aí a gente fala muito da Roberta Martinelli, que é realmente uma fonoaudióloga que criou o teste da linguinha, que nós vamos falar hoje, né? Que fez o teste da linguinha na tese de doutorado dela e teve a felicidade, né, de transformar tamanho impacto desse estudo na lei, né? Numa lei que a gente tem que lutar ainda para que ela seja de fato implementada, mas que no Brasil é pioneiro na questão da avaliação do freno lingual nos bebês, né? Então, esse é um assunto que, tendo em vista que nós estamos aí na proximidade do mês de agosto, que é o mês da amamentação, a gente queria trazer para discutir com os pais, com as mães, com as famílias, né? Então, seu perfil aí pode nos ajudar muito em trazer essas informações. Voltei. Com certeza. Aí... Voltou, Tia Jussara. Já pode se apresentar, então, para quem não te conhece aí, Tia Jussara Boto. Eu acho que você não pôs o bombril que eu te falei, Jussara. Tá sumindo sua voz de novo, Tia Jussara. Você tá ouvindo a gente? Tia Jussara. Eu acho que tá com delay, né? Tá falhando a sua imagem e o seu som. Eu acho que você muda para o 4G, se você tiver 5G, 6G. Gente, o que está acontecendo? Já botei. Começou a voltar seu som aí. Mudou? Agora voltou aí. Agora voltou. Não sei o que está Não acontecendo. mexe, não. Fica na mesma posição. Nem respira. Só fala. Jussara, tá ouvindo a gente? 5G, Jussara. voltei para 4G. Voltou, mas tá falhando um pouquinho, Jussara. Tá dando umas falhas mudar aí. de celular. Tô. Vocês estão me ouvindo? Oi? Você tá ouvindo ela, Luciano Lhoa? Eu não estou ouvindo. Tá dando muito delay, né? E tá congelando. Faz o seguinte, Jussara. A gente começa a conversar. Você sai, reinicia seu telefone aí. Pode ser excesso. Ah, você vai entrar no outro. Então, Ju, desconecta Sai. Isso aí, ó. Agora eu acho que melhorou. Deixa eu ver.
Ela vai ter que entrar de novo. Ô, Fabiano, mas Sim. a gente vai começar a conversa enquanto a Jussara está conectando lá. É, a, a gente pensando na Semana da Alimentação, que é em agosto, né? A gente queria trazer algumas dicas para os pais e para as mães do dia a dia, o que eles podem observar e acender um sinal de alerta de pensar assim, precisa avaliar a língua do bebê, né? Assim, o que pode fazer o pai e a mãe desconfiarem, né? De uma possível anquiloglossia. Então, Uhum. a ideia da gente fazer isso junto é porque a gente sabe que essa questão da anquiloglossia ela é interdisciplinar, né? Sim. Pois é, e a gente vê isso. É muito importante os pais terem essa noção, né? Ô, Jussara, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos voltar para cá. Vou fazer esse Agora movimento voltou. para poder Agora você voltar. pôs seu iPhone 30 aí, deu certo. Esse não é não, tadinho. Mas esse funcionou, agora está funcionando, Funcionou. Ju. Vou só aumentar aqui que eu não estou ouvindo vocês. Uai. Cuidado pra você não desligar, hein, Jussara. Aí, Agora eu deu tô ouvindo. certo. Esse daqui, Então que é o grandão, não tá prestando, tá vendo? então tá. Se apresenta aí, titia Jussara Boto. Ai, deixa eu pedir desculpa, né? Essas coisas da tecnologia às vezes causa isso na gente. Eu tenho sido meio vítima dessas questões de sair da rede, a rede bota a gente para fora, enfim. Mas eu sou Jussara Boto, eu sou enfermeira, faço consultoria em amamentação desde o final do mês de 2016. É uma área que eu gosto muito. E nessa estrada da vida eu conheci o Fabiano e a Luciana, que viraram amigos, né? São pessoas que eu admiro e quero muito bem. Então, hoje a gente está aqui para discutir esse assunto, trazermos à tona. Já fizemos várias. Hoje eu estava mexendo aqui, Lu, achei a foto da nossa primeira live. Ah, é? É que Que nós gostamos legal. de conversar, né? Isso. Vamos conversar. A gente gosta de conversar, né? Pois é, no momento que você saiu aí, Jussara, e voltou, a Luciana estava falando da importância da família, de abrir o olhar para a família, né? O que a família pode observar, né? E que levanta essa hipótese, pelo menos, da possibilidade de língua presa, né? E a gente teve umas mamães falando aí que o seu som está muito longe, Jussara. Realmente está um pouquinho longe. Melhorou, não vamos mexer em time que está ganhando. Põe o fone de ouvido, que agora vai melhorar. Então, assim, eu tenho uma visão pediátrica dessa questão da anquiloglossia. Como eu disse, eu tenho melhorado muito as crianças que eu desconfio, né? O diagnóstico, geralmente, eu mando para fono, para você, principalmente, Luciano, para ter uma certeza. Porque muitas das vezes, quando a gente bate o olho no neném, você vê aquele sinal de língua presa. Aí sim, mas tem casos que são mais, como se diz, subclínicos, né? Às vezes você vai perceber uma dificuldade, né, na amamentação, uma dificuldade no ganho de peso do neném, e uma das possibilidades é realmente a língua presa. E se ele não for feito o diagnóstico muito precoce, a gente geralmente percebe um caminho gradual para o desmame, né? O neném começa a não ganhar peso, ou começa a não dormir bem à noite, porque mama demais. E aí a mãe não aguenta, acaba dando uma fórmula, e muita dor na mamada. Então, uma série de sintomas que juntos acabam caminhando para o desmame, né? São raros aquelas que, se não diagnosticadas rapidamente, não caminham para o desmame, né? E é um prejuízo muito grande, principalmente naquelas mães que querem amamentar e que têm muito leite, né? O que vocês observam isso? É isso mesmo, né? Que a família, qualquer mamãe que está tendo dificuldade na amamentação, uma das possibilidades é isso, né? A língua presa. Eu queria falar no início que a gente tem um mês agora, mês de agosto, que é o agosto dourado. Melhorou o som? Tá me ouvindo agora? Muito. Sim. Muito. E aí, nesse agosto dourado, a gente destaca, né, a importância da amamentação, né? A Semana Mundial de Aleitamento Materno, ela é super importante para poder a gente ter esse acesso a informações e falarmos sobre a amamentação. Então, o que eu encontro muito
que eu faço a avaliação. E essa avaliação, muitas vezes, o impacto causado na família é muito grande. Eu normalmente mando para Luciana, para poder Luciana fazer a avaliação, porque eu posso identificar, mas eu não posso diagnosticar. Então, eu prefiro que a Lu faça a avaliação, porque ela, inclusive, faz todo um trabalho escrito, né, para poder encaminhar. Mas o que mais chama atenção é a questão da lesão mamilar. As lesões mamilares são muito grandes, a dor na amamentação, ela é muito significativa, e isso é um dos primeiras coisas que fazem uma sinalização. A outra coisa também, o bebê não consegue manter a pega. Outra coisa, a pega inadequada, pega errada. Então, isso sinaliza para a gente poder identificar que tem algo errado, tem alguma coisa ali naquela boca do bebê que está causando essa situação. Mas a dor e a lesão mamilar, elas são preponderantes. Eu queria, antes da gente até descrever alguns sinais que eu vou chamar aí de bandeiras vermelhas para os pais observarem, eu queria até explicar um pouquinho do que é a anquiloglossia, como é que é o frênulo, até para eu depois justificar o porquê que eu vou falar, observe determinados aspectos, tá? A língua presa, né, que popularmente a gente fala, quando a gente vê alguém falando assim, com a língua mais para dentro, para fora, a gente fala assim, a pessoa tem língua presa. Na verdade, por incrível que pareça, essa questão da fala muitas vezes nem é causada pela língua presa, é outra. Nós estamos falando de outra língua presa, não dessa aqui, que é esse problema da fala. Existe debaixo da nossa língua uma membrana, uma pele, uma prega, que chama frênulo lingual, né? Essa prega, ela prende a língua no chão da boca, vamos dizer assim, para todo mundo entender. Só que quando essa prega está inserida muito na frente da língua, ou ela é uma prega muito curtinha, ela limita o movimento da língua. E a língua, ela é um grupo de músculos muito móvel. E a maior mobilidade dela, Fabiana e Jussara, tem que ser na ponta, que é exatamente o movimento de elevação da ponta que faz com que o bebê consiga mamar, que depois faz com que a gente movimente o alimento na boca, na hora de comer, que faz com que a gente consiga fazer todos os sons na hora da fala. Então, quando essa preguinha prende a ponta da língua, o neném pode ter diversos impactos, inclusive no crescimento da face, no crescimento da mandíbula, na formação do palato dele, do palato duro, céu da boca, na arcada dentária. E no futuro, Fabiano, até ronco. Distúrbios respiratórios e ronco. Já tem uma associação grande assim, dos adultos que têm apneia de sono, problemas do sono, com anquiloglossia. Só que essa questão toda da anquiloglossia vem sendo estudada mais recentemente, com mais profundidade e com protocolos que são mais precisos, mais objetivos, que nos permitem dar score, dar nota. Então, a gente observa de maneira sistematizada várias características que o bebê tem, que a formação anatômica dele tem, e depois observa ele mamando e consegue verificar se aquele bebê tem uma redução, um risco, né, de mobilidade de língua ou não. Então, isso trouxe para a gente uma outra forma de avaliar a anquiloglossia de uma maneira mais precoce, de uma maneira mais segura, para que esse bebê tenha uma assistência no tempo correto. Essa pelinha que a gente tem aqui debaixo da língua, ó, é o frênulo, né? Esse frênulo, essa pelinha, vai sendo absorvida
na vida uterina. E vai sendo absorvido, a gente chama apoptose, o termo técnico, Apoptose. né? Junto com o Fabiano, com os frênulos do lábio também. Então, são duas membranas que, à medida que o neném vai desenvolvendo no útero, a próprio desenvolvimento do bebê vai fazendo essa membrana ser absorvida. A gente ainda não sabe por quê, mas em alguns bebês ela não é absorvida totalmente. A gente sabe, Fabiana e Ju, que 1/3 desses bebês que nascem com freno curto tem caráter genético. Os pais, a mãe ou o pai também tem. Só que muitas vezes é uma coisa que eu estou até tomando como rotina agora, quando eu vou avaliar um bebê, eu olho a boca e a mãe, a boca do pai e da mãe. E eles falam assim, descobrem naquele momento, eu tenho língua presa. Aí a gente pode pensar assim, uai, mas nem sabia. A gente vai investigar a história. O pai não mamou, a mãe não mamou, ou teve algum problema na fala, ou tem muito problema respiratório, ou precisou usar... Quer dizer, quando a gente vai aprofundando, tem todo um histórico que indica ankyloglosssia, suas dificuldades, mas não teve diagnóstico, porque não tinha diagnóstico na época. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, Fabiano, que assim, anquiloglossia não é moda, assim, que a gente às vezes escuta o pessoal, isso tá na moda, todo mundo discutindo isso, né? Mas é porque agora a gente tem instrumento diagnóstico, antes a gente não tinha. Então, eu só queria chamar, assim, dar uma explicada o que é o frênulo e os prejuízos que ele traz, para a gente agora conseguir chamar a atenção dos pais para aqueles aspectos que eles podem olhar o neném e falar assim, poxa, deixa eu ficar atenta a isso. E o Fabiano falou da questão do peso, né, Fabiano? Que eu acho que é uma preocupação enorme nos primeiros meses de vida. E dessa sonolência, dessa mamada mais curtinha, né? E aí a Ju traz um olhar todo para essa mãe também. Porque o bebê com anquiloglossia, gente, a mãe... O bebê tem suas dificuldades, mas a mãe sofre demais, né? Demais. Porque ela, a maioria das vezes, ela sente muita dor na hora da mamada, né? Com certeza. Aí eu queria falar duas coisas. Deixa você falar, depois eu falo. Fecha minha boca. Duas coisas que Não, só para completar o que a Lu tá falando, que eu já tive vários bebês que os pais também tinham anquiloglossia, né? Ou frênulo curto. E a maioria dos que eu já encontrei, eles só disseram para a esposa na hora que o bebê apresentou alguma coisa, quando eu falei. Eles não lembravam como se aquilo fosse uma questão importante para dizer. Eles não sabiam que era hereditário. Então, eles só confessaram, eu também tenho, eu fiz cirurgia pequena, eu fiz cirurgia na entrada da adolescência ou ainda na infância. Quando então, começou a beijar na boca e tinha dificuldade, Ju, é por isso. Aí a motivação aumenta. Na adolescência, né? E a outra coisa que eu lembrei de um caso daquele Clotro-Agro, não dele, mas do programa que ele tem. Ele tem um programa que chama Revanche, que maravilha. E ele foi uma professora que contou isso pra gente num curso que eu fiz. Que um dia chegou um rapaz lá que tinha todas as dificuldades. Ele tinha passado pela introdução alimentar com várias dificuldades. A vida inteira ele fazia seleção de alimentos. Para resumir a história, na hora que ele veio de lá de dentro e que o Claude fez uma pergunta a ele, a minha professora, disse que quando ouviu a resposta, ele falou com a língua totalmente presa, sem condições de falar as palavras né, com a língua, normalmente quando ela faz os sons, principalmente os mais finos, né, Lu? Ele tinha essa enorme dificuldade, ficou muito aparente aquilo. Então, imagina, Luciana outro dia postou uma foto de uma pessoa adulta com uma cirurgia recente. E quantas pessoas fazem cirurgia tardia, né? O quanto ela perdeu, entre aspas, de tempo para ter feito um procedimento num tempo mais hábil e menos doloroso, né? Porque acho que isso também precisava salientar.
É. Pois é, mas mesmo quando o diagnóstico não foi feito muito precoce, né? Sempre, nunca é tarde para ser feito, né? Então a gente tem que Sim, pensar nisso também, sim, né? É, então, sim. assim, porque às vezes passou aquele momento, mas agora já desmamou mesmo, então vamos supor que aconteça com alguma mãe aí, né? Eu até vi que É. alguma mãe colocou aí que desmamou. Mas se, depois nós vamos ler as perguntas. Mas se já, mesmo que já tenha desmamado, e aí fala assim, nossa, já está tudo perdido. Não, tem outras coisas que podem acontecer. A dificuldade na introdução Sim. alimentar, né, que ela vai acontecer, porque a dificuldade, como a Luciana falou, não é só anatômica, né? Funcional também. A língua tem dificuldade Funcional. na movimentação. Então vai atrapalhar na introdução alimentar. Essa criança pode acordar mais vezes à noite, porque ela às vezes não vai conseguir ingerir todas as calorias que ela precisa durante o dia. Às vezes tá até ganhando peso, né? A perda, o não ganho de peso o não ganho de peso é uma das coisas que a gente tem que desconfiar. Mas às vezes está ganhando peso, mas às custas de mamar de 40 minutos, né? De hora em hora, 24 horas por dia. E a mãe chega no ponto que, às vezes, mesmo com o menino ganhando peso, acaba caminhando para o desmame, porque a mãe não aguenta, né? Porque mama um pouquinho e cansa, mama um pouquinho e cansa, daí a pouquinho mama de novo, mama de novo. E chega na introdução alimentar, atrapalha, chega na hora da fala, atrapalha. E outras coisas que eu nem sabia aí, que atrapalha, até causa ronco, futuro, né? E outras coisas. Beijar na boca, eu não sabia também, que atrapalhava, né? Não tinha pensado, não é que eu não sabia, eu não tinha pensado nisso, né? Com certeza atrapalha. Ai, ai, E é uma coisa verdade. assim que é interessante a gente pensar, porque a língua, gente, ela é um órgão sensorial. A gente, a gente tem uma sensibilidade enorme na língua, gosto, temperatura, tato, Uhum. pressão, é um órgão riquíssimo sensorial. Então, a língua, a mobilidade dela, a gente tem, a função da língua depende dessa mobilidade, né? A parte motora, a parte sensitiva. Então, Fabiana, até mais crianças maiores mesmo, a gente tem um paciente que nós estamos acompanhando aí em comum, né? A gente Uhum. até reavaliei hoje, às vezes a gente tem crianças que foram até bem assim no início da alimentação, a coisa foi caminhando, mas na introdução alimentar, por exemplo, engasga, tem dificuldade de variar, de receber estímulos alimentares diferentes, tem dificuldade de ter de pegar o alimento mesmo e de manipular o alimento na boca. Então, quando o Fabiano fala assim, não é só a amamentação, as questões da língua, é muito importante Uhum. a gente pensar. Mas a amamentação geralmente é o primeiro Primeiro susto. impacto, né? É, o Primeiro primeiro, impacto É. negativo. primeiro impacto, é. E E que uma coisa, causa a perda, né? Da amamentação. O momento tão bom, tão maravilhoso e com o alimento, o melhor alimento do mundo, né? é, Então, uma coisa importante da gente falar, gente, o que que eu queria dar de dicas, assim, além do que o Fabiano já falou do peso, que a Jussara já falou das lesões mamilares, o que eu queria dar de dica para as mães observarem nos bebês. Uma coisa que acontece muito é que o bebê que está com a língua presa, ele deixa a língua no assoalho. A língua não fica naquela posição com a ponta mais alta, como é a posição normal de repouso da língua. Eu vou imitar para o pessoal ver minha língua. Quando o bebê está dormindo, o ideal é que a língua dele fique aqui, ó, uhum. acoplada no céu da boca. Essa língua acoplada lá tampa a passagem do ar pela boca e faz o neném respirar pelo nariz, que é algo muito importante para o desenvolvimento do bebê, né? Desenvolvimento da respiração, de todo esse crescimento facial. Então, uma das coisas que a gente fala é o seguinte: quando o neném está dormindo, e até uma dica, Fabiano, para as mães em geral, não só para as mães que podem desconfiar de uma anquiloglossia, quando o neném estiver com a boquinha aberta, a gente pode orientar o pai e a mãe que faça assim, ó, dá uma levantadinha no queixinho, no lábio, e sela o lábio do bebê. Porque às vezes ele pode estar assim só por hábito e ele acostuma a ficar e essa musculatura vai perdendo
ativação de selar a cavidade oral, que é importante para o bebê, né? Mas uma das coisas que a gente observa nos bebês com anquiloglossia, diferente dos outros bebês, é que ele não dorme com a boquinha fechada. A maioria deles vai dormir aqui, ó, com a boquinha aberta, sem o contato do lábio e com a linguinha para baixo. Então, quando um bebê chega dormindo lá no consultório, por exemplo, e eu vou avaliar, e ele tá dormindo, eu faço de levinho isso aqui, ó. Tiro o lábiozinho dele. Se eu vejo a linguinha aqui, eu já penso que é um bom sinal. Agora, na hora que eu puxo o lábio e eu vejo a linguinha aqui, eu já desconfio que essa língua está no lugar errado. Então, os pais e as mães podem observar na hora que o neném está dormindo se a boquinha fica fechada ou se a boquinha está sempre aberta. Eu não estou dizendo que se a boca estiver aberta, o neném tem anquiloglossia, não. Né, Fabiana? Ele pode estar com Mas o é um narizinho sinal a mais. destruído, né? Pode estar com o narizinho destruído, pode estar com quadro gripal, né? Mas um dos sinais é a posição do lábio ficando aberto a maior parte do tempo. Observe. E se o lábio estiver fechadinho, quando o neném estiver dormindo muito devagarzinho, puxa a língua e veja se a linguinha está para cima ou se a linguinha está para baixo. É também uma outra coisa para a gente observar. Se o bebê estiver ficando só com a boca aberta, ajuda ele a reposicionar, dá uma levantadinha, ajuda ele a reposicionar. Às vezes é só hábito, você fazendo isso, ajudando, ele vai melhorar o padrão respiratório dele, né? Pelo nariz. E também é durante o choro, né? Na hora que chora, geralmente o neném eleva a língua, né? E quando a língua nem sempre vai elevar em coração, né? Mas quando eleva em coração é um indício, né? Também, né? Ótimo, Fabiano. No choro pode acontecer duas coisas. Na hora que a gente chora, como a língua é cheia de músculo, né, gente? Na hora que a gente chora, contrai tudo, né? O bebê chora e contrai tudo. O que a gente espera? Na hora que o neném chora, a gente espera que a língua dele faça isso aqui, ó. A ponta levanta e a língua vem para trás. Quando a ponta está presa pelo frênulo, a gente vê duas coisas. Na hora do choro, a ponta fica baixa e o dorso da língua levanta, mas o neném chora. A língua fica para a ponta para baixo. Ou então, ela fica assim, Fabiana e Ju, ó. Levanta a lateral e o meio fica para baixo. Porque o meio é onde o frênulo está preso e as bordas levantam. Esse é o sinal mais típico. A ponta fica presa, a Fabiana falou do coração, né? E as laterais levantam. Então, a gente sabe que na hora da contração, a pele do frênulo prende essa ponta da língua. Seria isso aqui, ó, essa figura aqui. Mostra né? Ou aqui, né? Isso. Essa aí é clássica. Quando chora. E o certo seria assim, né? Elevar a linguinha. Nem sempre leva tanto assim, né? Mas elevar mais arredondado. Se tiver assim na hora que chora ou assim, geralmente é um sinal, né? Esse é bem clássico. Nem sempre fica assim, né? Como bem clássico. O olho a gente não tem dúvida, né? Esse aí não tem jeito. O difícil, eu já Fabiana, peguei cliente assim. O difícil é que tem muitos frênulos que não são assim inseridos lá na ponta e que prendem o movimento da língua e por isso às vezes requer uma avaliação mais técnica, mais detalhada, porque quando a gente olha assim, a gente pensa assim, não, mas não estou vendo frênulo lá na ponta. Mas na hora que a gente vai fazer o teste funcional, a gente observa que ele limita esse movimento e às vezes atrapalha muito a mamada. Muito a mamada, né? E maiorzinho atrapalha as outras funções. Toda vez que o freno estiver inserido do meio da língua para frente, a gente tem um frênulo que pode impactar. Não significa que ele tem que estar lá na pontinha, igual a gente viu aí. Do meio para... A gente chama de lâmina da língua, né? A lâmina é essa parte toda que tem que ficar solta. E a ponta também. Então, essa parte tem que estar sem nenhuma aderência para ela conseguir fazer o papel dela de mobilidade, né? Então, ó,
vamos retomar didaticamente a Hora da revisão. Hora da revisão. Ó, perda de peso. Mamada muito curtinha, né? Neném que acorda muito. Mamada está muito curta. Ou a mãe que percebe que esse neném está mais agitado no seio, né, Fabiano? Que às vezes ele fica, né, Ju? Mais agitado, meio brigando, Sim. pega o peito, solta o peito, né? Mamilo achatado, lesão mamilar, obstrução do Formato duto, de, né? formato de batom. Sim, com a ponta achatada, dor, É. histórias assim de lesões recorrentes. E aí, quando a gente vai ver o neném, boquinha aberta, na hora que tá dormindo, língua para baixo, na hora do choro, a ponta não levanta, a lateral levanta ou a ponta fica para baixo. Então, são alguns sinais que, bandeira vermelha aí, que a gente precisa avaliar o frênulo. Porque a amamentação, né? Todo profissional como nós que trabalha com mães e com crianças, a gente sabe que a amamentação é maravilhosa, mas não tem nada de fácil, né, gente? Não, Tem nada de fácil, assim, é um desafio, a amamentação é um desafio. E totalmente. às vezes as dificuldades acontecem, são muitos fatores que podem interferir. E eu falei com a Jussara ontem, Fabiana, ela riu, falou, Ju, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A amamentação começa errado, Assinei a mãe embaixo. fala, ai, Assinei eu embaixo. eu não fiz direito, eu não tenho leite, eu que não sei dar Leite tá mamar, fraco. o meu leite é fraco. Ela acha que todas as dificuldades são dela, né? E às vezes Aqui ela eu se conheço uma culpa. mãe que levou até leite para maternidade. Você Você conhece? conhece uma mãe que... Você conhece uma mãe que levou leite para maternidade, sabe? Tão cheia de culpa. Você sabe quem que é a mãe, Culpas Fabiana? antecipadas. Leva para maternidade? Quem? Você? Meu primeiro filho foi a PLV. Eu fiquei tão traumatizada com a PLV, que quando eu fui ter o segundo, para eu não pensar que alguém podia dar leite para ele de vaca, e o segundo ser a PLV também, eu comprei o leite especial. Falei, se meu leite não descer, se eu não tiver leite, tem o leite que ele tem que tomar. Tanto pavor que eu tive da PLV. Eu só não esperava que o bichinho ia nascer era prematuro, né, Fabiana? Em vez de ter a PLV. Pois é, aí mais chance ainda de ter a PLV se der a proteína no início, né? Mas Oh, felizmente não teve, né? Graças a Deus. E a ajuda de algumas pessoas que eu tive. pois é. Tem uma pergunta da Nara aqui que eu achei interessante. O diagnóstico não deveria ser feito no hospital? Para que serve o teste da linguinha? Sim, Essa pergunta aí sim. dá pano para manga, né? Para discussão. Ô, Nara, em 2014, a Roberta Martinelli, a fonoaudióloga, que criou um protocolo. Esse protocolo de avaliação do frênulo lingual chama teste da linguinha. Esse protocolo, esse nome é um nome fantasia, vamos dizer assim, né? O protocolo chama Protocolo de Avaliação de Freno de Bebês com SCORE. E esse tamanho impacto trouxe esse estudo dela, que ele foi sancionado uma lei onde traz a legalização, assim, a importância da avaliação da condição anatômica da boca do bebê assim que ele nasce. Igual tem o teste do pezinho, igual tem teste da orelhinha, né? Que é direito da criança e é importante para a condição de saúde da criança, pensando especialmente na questão da amamentação, foi instituída a lei do teste da linguinha. Mas ainda, infelizmente, embora seja uma lei válida, nós não temos esses serviços inseridos em todos os hospitais ainda, né? Eu diria até que a gente não tem na maioria dos hospitais ainda, né? Tanto no sentido de ter profissionais capacitados para fazê-los, quanto de ter realmente essas rotinas inseridas. Então, o teste da linguinha é um protocolo de avaliação do frênulo, é uma lei que a gente tem que lutar
para poder realmente ter essa avaliação quando o neném nasce lá no hospital. Que a gente ainda está caminhando nesse sentido, mas muito lentamente. Se alguém quiser saber, a lei é 13.002 de 2014. Acho que é 23 ou 24 que ela foi publicada no Diário Oficial de 2014. Uhum. É dia 24, eu acho, né? Ai, eu não sei de cor. Mas eu acho que é isso aí, ou 23 ou 24. Mas tem no Diário Oficial, tá lá, foi sancionado, tá tudo ok. O problema é ela ir para a prática, né? E é como a Luciana falou, tem profissionais e, infelizmente, profissionais como na amamentação, como pediatras também, que às vezes não confessam que, né, não tiveram aquele aprofundamento necessário. Porque como a amamentação precisa também de uma instrumentalização científica para poder trabalhar com a amamentação, para poder observar de forma científica, porque eu não chego lá na casa da mãe, eu falo de forma fácil, mas a minha cabeça é direcionada para o que eu estudei e aprendi, né? Se eu ficar falando linguagem muito técnica, as pessoas vão me mandar eu embora para casa, né? Então eu sempre falo de forma simples, mas o que eu falo não é simples, é tudo embasado em teoria. Então, infelizmente, a gente não tem profissionais na ponta com essa capacitação. E nas questões da amamentação, a gente vê hoje uma colocação indevida do bico de silicone. Então, a mãe apresenta qualquer dificuldade, é bico de silicone, que pode já ser o início de um frênulo que o bebê não consegue fazer a amamentação. É óbvio que precisa ter o olhar de conhecimento para saber avaliar, né? Se é o frênulo ou se é uma outra questão que não é no momento lá da maternidade que vai se fazer esse tipo de avaliação com mais profundidade, né? A gente precisa dar um tempo para que a gente possa observar adequadamente essa díade, né? E ver como é que eles se encaixam e como é que está sendo feito. E às vezes correções pequenas tiram isso da cabeça da gente. Mas um simples choro, eu falei simples no sentido de quando o bebê abre a boca, está lá apresentado para a gente, né? Às vezes é só bastar a gente ter um pouquinho de conhecimento para a gente poder fazer essa avaliação. O Fabiano e Jussara, eu lembrei de uma outra dica que eu queria dar, que talvez observar a língua, observar lá dentro da cavidade oral não seja tão fácil para os pais e para as mães, Sim. né? Mas uma coisa que a gente observa também, Fabiano, que é muito comum o bebê que tem a anquiloglossia ter também um frênulo labial com a inserção mais baixa, ali pertinho da borda da gengiva. E isso é uma coisa que talvez seja mais fácil para o pai e para a mãe visualizar. Então, uma das coisas que eles podem fazer é levantar o lábio do bebê assim, ó, e olhar essa pelinha. E aí, quem está assistindo a gente pode ver, pode passar a língua, tem uma pelinha aqui. E essa pelinha aqui, ó, no bebê que tem anquiloglossia, geralmente ele também tem um freno labial lá embaixo, da bordinha da gengiva. Então, se o pai e a mãe verem esse frênulo mais baixo, é mais um sinal de alerta. Não quer dizer que vai estar sempre assim, mas pode ser mais um sinal de alerta, que ele fala, opa, deixa eu desconfiar. E na hora da mamada, o bebê, ele mama. Mas então a gente pensar assim, mas ele tem anquiloglossia, ele não vai conseguir mamar? Ele vai. Só que ele vai fazer um monte de compensações, porque ele tem dificuldade, então ele vai usar músculos que ele não tem que usar, ele vai pôr uma força que ele não deveria colocar, e por isso que muitas vezes faz as lesões na mamada, ele vai se cansar, por isso que ele não ganha muitas vezes o volume de peso que precisa, porque ele vai mamando pouco e dorme, fica sonolento na mama, mama um pouquinho, cochila no mamar, aquela mamada fica longa.
Uma coisa, Fabiano, também que a gente pode observar, que a mãe pode observar, que na hora que o neném mama, ele faz isso aqui, ó. Ele Uhum. usa esse músculo da bochecha, que geralmente o neném não tem que usar. Às vezes aqui fica marcadinho de tanto esforço que fica no lábio. E o bebê, para mamar, ele vai usar a mandíbula, a língua, ele não vai usar essa musculatura, ele só vai acoplar essa musculatura na mama, né? O leite escorre. Hoje eu fui avaliar um bebê que ele deu 3 engasgos enormes. Enquanto eu avaliei uma mamada de 5 a 8 minutos que eu fui avaliar, engasgos enormes por causa dessa dificuldade de coordenar a respiração com a sucção, com a deglutição, por causa da anquiloglossia. Então, são vários os comportamentos que fogem do que a gente espera, que isso também podem servir de alerta, né? Pois é, a amamentação não é fácil, né? A gente sabe, a Jussara aí, eu falo com a Jussara, que quem dera que toda mamãe pudesse ter uma Jussara Boto do lado, né? Que orientasse, porque não é fácil, né? É muito... Não tem glamour nenhum principalmente nessas primeiras semanas, né? É cansaço, dá dor, né? Então isso é esperado nesses primeiros dias, né? Nem mamar muito, acordar com mais frequência à noite, e até é importante isso para que aumente a produção do leite, apesar de ser muito cansativo. Mas as coisas têm que ir melhorando com o passar das semanas e não piorando, né? Passa aqueles primeiros 10 dias, 15 dias, 20 dias, a situação não está melhorando, a dor na mama continua, né? Independente da mãe estar ou não com uma consultora de amamentação, todas deveriam ter, né? Se possível. Quem está grávida aí assistindo, se possível, já faz um contato com a consultora antes até de nascer, que faz toda a diferença. E aí, mas tudo tá certinho, estou tentando fazer a pega corretamente, está passando o tempo e o meu neném não melhora o sono, não melhora o ganho de peso. Tem que pensar nessa possibilidade. Assim como outras possibilidades também, dentro do leque de possibilidades, tem que pensar na língua presa, mesmo que o pediatra tenha olhado e falado que não tem, mesmo que a mãe olhe e ache que não tem, tem que investigar, tem que levar para pegar uma opinião com a fonoaudióloga, né, que é um profissional que, a meu ver, está mais habilitado para avaliar isso, né? A gente olha, a consultora de amamentação, né, a consultora de amamentação vai desconfiar, o pediatra às vezes vai desconfiar, às vezes não, baseado naquilo que a mãe fala, a gente olha, mas a fono vai avaliar com mais critérios ali na hora, vai fazer uma avaliação somente para uma língua presa, né? Eu sei, igual a Nara perguntou aí, falar nisso, a Nara colocou aí, hashtag Mães Unidas e Seguras, que é a hashtag da nossa comunidade, a Raiane colocou também, tem muita gente da comunidade aqui, obrigado. Igual a pergunta da Nara, por que não é feito no hospital? Eu acho que tem muita coisa, né? Eu tenho 16 anos de pediatria, trabalhei 12 anos na maternidade, não é defendendo os pediatras aqui não, né? Mas assim, vendo o que eu vivenciei lá, que assim, às vezes tem dia, né? E pelo menos falando dessa maternidade aqui da nossa região, que é uma se não me engano, é a terceira maior de Minas. Tem dia que você vai passar visita e tem 50 bebês para você examinar, né? 30 meninos, 16, 18 é o mínimo, mas às vezes tem 20, 30. E aí você tem que examinar. E além de você auscultar o coração, você tem que orientar a mãe a amamentação, ver pega, ver posição, olhar o ouvido, olhar a garganta, olhar tudo. E aí, às vezes, na hora que você passa ali, o nenenzinho está dormindo, você vai tentar fazer o teste. É difícil para um pediatra sozinho avaliar, e é um pediatra que avalia tudo, avaliar todos os nenéns e fazer o teste da linguinha, fazer o reflexo vermelho, que agora tem mais essa exigência, tem que abrir, o menino às vezes está dormindo, não abre o olho. Então, realmente, é muito difícil. Então, todo nenenzinho, após o nascimento, tem que passar, de preferência, ter uma consulta de alimentação, mas passar por uma avaliação com o pediatra, no máximo 5 dias depois que tem alta, o pediatra avaliar, coisas que o pediatra deu alta, às vezes não teve como avaliar, né? Isso é normal. Passar com uma consulta com o oftalmologista, se possível, mais para frente, e passar, se possível, passar por uma avaliação por uma fono, principalmente se estiver tendo muita dificuldade na amamentação, antes de desistir da amamentação, antes de entrar com fórmula, que assim, os palpites, né, como você disse, a mãe já nasce com culpa, né? Esse menino tá magro, esse menino não tá dormindo, aí já vem os palpiteiros da família, dá fórmula que esse menino dorme, se der uma madeira, esse menino vai dormir a noite toda. Esse leite seu não tá adiantando nada. Esse leite seu não tá adiantando nada. Fala assim, e aí a mãe já tá fragilizada, já tá insegura, sem dormir, né? E aí
acaba partindo. E a primeira mamadeira é o primeiro passo para largar o peito e acaba largando. Mesmo que não tenha língua presa, que não tenha anquiloglossia, mas se tiver, é mais ainda, né? Então, é isso, né? O conselho que eu dou é que todas peguem outra opinião. Teve um outro dia, não sei se foi a Nara mesmo, que da comunidade falou, olha, eu levei no otorrino e o otorrino falou que não precisa operar. Porque não é língua presa. E tinha ido na fono, a fono falou que é. Eu falei, olha, eu sou médico, né? Apesar de eu ser médico, eu acho que a opinião da fono, nesse caso aí, vai valer mais. Acho que pode pegar uma outra opinião, mas porque a gente que é médico, a gente avalia mais a parte mais ali, objetivo. Olha ali, não, parece que não está preso. Mas a fono vai avaliar a funcionalidade, se a movimentação da língua está adequada, né? Então, é mais criterioso. Então, a gente precisa ter humildade, a gente como médico, né, de reconhecer que realmente o melhor profissional é a fono. Quando a gente olha ali e vê, não, realmente, daquela classe que vão mostrando na foto, a gente não tem dúvida. Mas tem muitas que a gente tem dúvida. Já teve casos que eu achei que não era, e depois eu vi que era, né? Então, né? Ô, Fabiano, então é isso aí. esse tipo de freno, e sua fala é muito rica e eu quero falar com você assim, tem a triagem e tem a avaliação, né? A triagem é aquela coisa visual mesmo, ó, bati o olho ali, vi a anatomia. E a avaliação, ela é demorada, porque você coleta uma história com todo detalhe. É difícil. Como é que vocês no hospital, na hora que o neném nasce, assim? O ideal seria a gente ter uma triagem, aquele bebê que desconfiou vai ser encaminhado para avaliação, mas eu tenho eu sou muito positiva, eu acho que isso vai acontecer. Se a gente pensar, a lei é nova ainda, né? Assim, é nova, até as coisas se organizarem leva tempo, mas eu tenho assim, muita expectativa que a gente consiga ter nos hospitais um serviço de triagem e aqueles bebês que forem na triagem identificados como risco sejam encaminhados para uma avaliação precocemente, né? Para que todo mundo tenha a chance de descartar esse risco para a amamentação, né? E aí, Fabiano, tem alguns frenos, quando você está falando isso, eu acho que era muito interessante falar, que chama frênulo submucoso. Ele é debaixo da pele. Aí, na hora que a gente olha assim, a língua parece tudo normal e a língua não movimenta. Por isso que quando você fala, e eu quero ressaltar que sua fala foi muito bem colocada, da questão funcional, porque às vezes anatomicamente, quando eu olho uma língua desse freno submucoso, eu olho lá e eu não vejo nada. E aí, outro dia eu avaliei um bebê, Fabiano, pequenininho, pequeno para a idade gestacional, com problemas grandes na amamentação, com dificuldades. E aí um outro colega, profissional de saúde também, eu fiz o relatório, a mãe de primeira viagem. Eu falei, olha, esse tipo de freno que ele tem é um freno incomum, né? Aí a mãe foi num outro profissional, e o profissional falou assim, ele nem tem freno. Não tem, não é esse o problema. Cliente minha. Então, assim, essa visão integrada, ela é muito importante mesmo, da gente trocar ideia, da gente discutir, né? Quantas coisas, né? Eu converso com você, converso com a Jussara, converso com outros colegas, porque quando a gente vai conversando um com o outro, a gente vai abrindo, expandindo o conhecimento da gente, o olhar. E o frênulo é uma questão, assim, que vem sendo estudada com mais detalhe há menos tempo, e nós vamos aprender bastante sobre ele ainda colaborativamente. Sim, muito. E a gente espera que esse conhecimento ultrapasse, né? Que as outras pessoas também tenham interesse de buscar esse conhecimento para ajudar, né? Quando a gente fala, eu acho que a gente não está falando no sentido da crítica, de apontar o dedo para o outro. Muito pelo contrário. Sim. Da gente dizer que se esse profissional ele não conseguiu identificar, isso não significa que a fonoaudióloga não vai conseguir, porque é como o Fabiano falou, é muito tempo para você, são muitas coisas para você fazer num tempo exíguo. É diferente da consulta da fonoaudióloga que vai ser especificamente para aquilo. E na própria lei está escrito, a avaliação da mobilidade da língua é feita por um fonoaudiólogo, né? E ajuda a evitar problemas disso que está escrito, está lá detalhado.
E o interessante, Fabiano, é que a população não sabe isso. Ninguém diz isso para a população. A mãe, ela pensa, às vezes, em outras coisas, mas não pensa nessas situações. Porque o filho da gente, ele tem que nascer lindo, maravilhoso, com os 10 dedinhos, com tudo bonitinho, né? Mas a gente não se prepara para qualquer intercorrência. Não que o frênulo seja uma intercorrência, mas é uma situação que pode levar ao todo bullying, né? A determinadas situações, inclusive na fala, nos sons finos, na alimentação. Tem outras situações, né? Como a Luciana está dizendo, contou. O bebê engasgando, e aí esse engasgo pode pegar essa mãe dentro de casa sozinha com o bebê, e se ela não souber socorrer esse bebê, né? Fazer com que o Pois é. bebê volte a respirar, como é que faz? Envolvidas, né? E eu acho que um Será importante que nós já estamos alerta na também hora, para a gente? gente falar. Tá vendo? O Fabiano falou, 3 que falam muito, 1 hora é pouco. Aí ele avisou, viu, 3 gente? que falam muito, é. Ô, Fabiano, uma coisa que eu queria, assim, fechar minha fala, alertando, o frênulo não se alonga, tá, gente? Não tem Bem lembrado, bem exercício, lembrado. não tem massagem, não tem alongamento de frênulo. O frênulo é uma membrana, então o tratamento ele é um tratamento cirúrgico, pouco invasivo. Quando é uma criança menor, ele é feito ambulatorialmente, no consultório do odontopediatra ou do médico, né? Mas ele é um procedimento que o neném sai de lá, vai para o seio, não é um procedimento de alto risco, né? O custo-benefício dele é grande, mas não tem, assim, chance da gente melhorar o frênulo alongando, fazendo exercício. O que é importante é que depois que o bebê faça o procedimento, ele volte para aquele profissional que avaliou, para ele ver como que ficou, se está adequado. Eventualmente, ele vai precisar de fazer algumas orientações, um acompanhamento, ensinar essa musculatura lingual funcionar de novo, mas como terapia para anquiloglossia não tem exercício. É muito importante a gente deixar isso claro. Sim. Às vezes, né, dependendo da idade que faz, às vezes já gerou algum prejuízo na movimentação, na fala, e tem que fazer após o pós-operatório, né, o pós-cirurgia, um acompanhamento para realmente fazer um treinamento novamente e tal, mas isso no caso mais tardio. Quando é diagnóstico precoce, apenas o famoso piquezinho, né, na língua, e não é um pique, né? Na verdade, é uma pequena cirurgia retirada, né? É uma retirada, pois é. E depois voltar para a fono, para quem avaliou e que deu o diagnóstico, para ver se está realmente funcionando bem. A funcionalidade está boa, né? Isso mesmo. Eu queria dizer que no meu Instagram tem a Luana que deixou Guedes, né? Eu ia dizendo o sobrenome, mas é Luana que o filhinho dela eu identifiquei e ela levou para fazer a cirurgia e tem as fotos dela amamentando o bebê e a gente fez uma live, mas eu não consegui salvar a live com a versão dela. Até combinei com a Luciana para a gente fazer, trazendo mães que já viveram a situação para estimular outras mães. Mas tem também depoimento da Évila, que foi uma ex-aluna minha, que foi um pouco resistente no início. O marido teve frênulo curto, fez cirurgia quando criança, e ela deu um depoimento muito bacana, tem aí no meu Instagram. Então, se tiverem curiosidade, procurem, tá no IGTV. Beleza, fantástico, fantástico. Tô vendo aqui muita pergunta interessante, dá vontade de a gente ficar aqui 2 horas respondendo, né? Mas, infelizmente, a gente não pode por causa do tempo, senão o Instagram encerra. E vamos marcar outros, né? A gente pode marcar um dia para a gente fazer perguntas e respostas sobre sucção, tem perguntas sobre a questão de respiração, como você falou da respiração, hein, menino que respira de boca aberta. Então gerou um monte de dúvidas aí, né, nas mamães. Mas é isso aí, né? A maternidade, teve uma mãe que comentou aqui, que uma vez eu comentei numa live, que
que ser mãe não é padecer no paraíso. Se a mãe está padecendo no paraíso, ela tem que buscar ajuda, né? Porque não é assim, né? E geralmente quando está padecendo porque não está dormindo, porque está insegura com o filho, né? E tem estratégias para isso, né? Para melhorar. E a nossa ideia, trazendo essas informações, é justamente minimizar esse padecimento aí, ou zerar, né? O ideal é zerar, porque não pode ser padecer, não pode ser sofrer, né? Tem que ser um momento, a maternidade tem que ser alegria, né? Tem momentos ruins, momentos bons, mas mais momentos bons do que ruins, essa que é a ideia, Com né? certeza. Eu acho que eu troco esses ruins por difíceis. São Difíceis, são né? momentos difíceis, né? Porque Dificuldades que aparecem, são obstáculos. dificuldades várias. E a mãe cansa mesmo, e é tudo novo para ela. Bebê não vem com um manual, né, gente, de instrução. Faça isso, não tem jeito. Não é 1 mais 1, né? Então, a gente está Fabiano, aqui para ajudar. eu queria também, assim, como a gente não conseguiu responder a todos, quem quiser pode me mandar pergunta no Instagram, no direct, que eu respondo. Porque às vezes a pessoa participou da live querendo fazer aquela pergunta, aquela dúvida específica, e nós não tivemos a oportunidade de responder. Então, quem quiser pode me mandar lá no Instagram, @ulhoaluciana. Eu respondo as perguntas que eu consegui e esclareço as dúvidas que ficaram por acaso aí e a gente não conseguiu visualizar. Beleza, fantástico. Pode mandar, então, pode chuva de perguntas no direct da tia Luciana olhou aí. E agradeço mais uma vez a oportunidade da gente falar desse assunto, que é um assunto que realmente tem muito interesse em abordar, em alertar as famílias. Eu falo assim, olha, meu conselho para as mães é gasta menos no enxoval e gasta mais com informação, com capacitação, com orientação, com apoio, né, de serviços, de profissionais. Por quê? Porque realmente a nossa, hoje em dia, nossa estrutura social, a gente se prepara pouco para a maternidade. E ela é muito desafiadora, né? E as famílias são pequenas, então muitas vezes a gente não teve a oportunidade de observar outras mulheres sendo mães, cuidar de outras crianças. Muitas vezes, quando a gente tem o primeiro filho, a gente fica, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Ainda bem que tem o tio Fabiano aí para acolher as mães. Na primeira, sim, tem a Jussara, no primeiro momento que está passando aperto na amamentação. E quando a gente tem essa ajuda técnica, é uma luz divina, porque realmente a gente se sente muito insegura. Eu estou falando como mãe de 2 meninos, né, que vivi isso na pele, mesmo sendo profissional de saúde, né? Assim, quantas vezes me vi com dificuldade, com ansiedade, com medo. E então eu acho que quanto mais a gente pode se informar e contar com ajuda, mais tranquila a nossa maternidade pode se tornar, né? E o nosso desejo é colaborar um pouco nesse sentido com as mães. Com certeza, é isso aí. Assina embaixo. Bacana, bacana. Não, muito obrigado. Eu vou deixar salvo aqui a live, tá? Depois, se vocês quiserem postar no Instagram de vocês também, aí depois a gente vê como que faz para baixar aí e tal. Vocês postarem também. Muito obrigado a todas vocês e todas as mamães que participaram, papais, vovós também, tem muita vovó aí que participa, né? A minha irmã que está assistindo lá, que deu um beijo aqui, a Tânia, que não está com neném, mas está assistindo só para me prestigiar, só para mandar coraçãozinho. Obrigado. Obrigado a todos aí, tá? Valeu mesmo. Eu vou deixar salvo, tá? Boa noite a todas. Obrigado mesmo, de coração. Boa noite, Ju. Boa noite, Fabiana. Agradecer a você, a Lu, a parceria. Maravilhoso estar com vocês, viu? Gratidão. Beijo, boa noite. Beleza, vamos marcar a próxima. Beijo. Não estou grávida hoje. Essa tá chique. Boa noite.